Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal que tem como objetivo treinar você para dominar todas as informações que envolvem esse universo da saúde, ensinar você como cuidar do seu corpo de uma forma preventiva, diminuindo então as probabilidades de envelhecer colecionando diagnósticos de doenças crônicas, né? Então a gente sabe, já está mais do que batido isso, que você pode envelhecer doente ou pode envelhecer com saúde. Obviamente, não existe promessa, né? Aqui a gente nunca falou com esse tom assim, ó, beba água 3 litros por dia que você não vai adoecer, né? Na verdade, a gente aqui ensina você como diminuir probabilidade de adoecer. Isso é o legal, né? Eu acho que na vida não existe nada certo a não ser a certeza de que a gente vai morrer um dia. É a única certeza que a gente tem na vida. Agora, que a gente pode afirmar que quando você tem falta de informação e, portanto, você mantém hábitos perigosos na sua vida, que isso vai aumentar a probabilidade de doenças após os 50 anos, isso é fato, né? Isso é óbvio, isso não se discute mais. E ao longo desses 8 anos aqui de vídeos, o que eu tentei fazer foi trazer para você essa informação, esse novo conceito do que a gente chama de medicina pós-genômica, né? Depois do projeto Genoma, conhecimento pós-genômico, tudo que envolve esse universo, eu venho aqui 1, 2, às vezes 3 vezes por semana trazer vídeos. E esses vídeos sempre muito parecidos, sempre muito iguais, né? Até porque eu não consigo dar conta de ser médico dentro do consultório, que é o que eu faço em tempo integral, 5 dias por semana no mínimo atendendo, gerar conteúdo e ao mesmo tempo consumir conteúdo de outros colegas. Adoraria poder ficar aqui vendo o que os colegas dentro da medicina funcional integrativa estão fazendo, ideias legais e tal. Não consigo. Eu venho aqui, faço literalmente meu feijão com arroz, posto um videozinho, o Fernando edita pra gente, dá uma animada, mas enfim, uma das coisas que tem sido feitas aqui no YouTube é o tal do React, né? Reagir a outros vídeos. Que eu confesso que nunca achei interessante essa modalidade de vídeo. Por quê? Porque o pouco que eu tive conhecimento dos Reacts eram de pessoas reagindo aos meus vídeos, tentando me diminuir como profissional, né? Porque isso é uma coisa muito comum na vida, infelizmente, muitas pessoas, elas tentam brilhar, tentam aparecer apagando a luz do outro, né? Tipo assim, se você não tem muito conteúdo, você diminui a luz de alguém para ver se a tua brilha. Mas isso é uma coisa que já se sabe que não dá certo, porque se você é vazio, né, você vai atrair meia dúzia de pessoas que gostam disso, que gostam da briga, que gostam desse tipo de publicidade, né? Então, eu nunca achei interessante vir aqui diminuir outros colegas, outros profissionais, venho aqui, trago meu conteúdo e ponto final. Só que essa semana eu fui utilizado, pela primeira vez, eu fui utilizado para um react de um profissional que me chamou a atenção. Por quê? Porque ele usou de muita educação e muita humildade e conhecimento para reagir a um vídeo meu, onde foi um desabafo aqui por conta de uma, não vou dizer indignação, não é essa a palavra, por conta de uma insatisfação com o que eu venho vendo, né, que está acontecendo dentro do universo da nutrição. Chegamos num momento onde as pessoas estão tão adoentadas, tão doentes, que a gente chegou a necessidades extremas e muito radicais, na minha opinião, né? Por exemplo, o que eu considero um radicalismo? Você se deitar numa maca de hospital, ser anestesiado, para que um profissional cirurgião mutile as tuas vísceras saudáveis, como o estômago, o intestino, né? Isso tem nome, isso chama cirurgia bariátrica,
fazer uma cirurgia bariátrica porque você não consegue controlar a tua compulsão por alimentos, né? Ou utilizar de recursos como as canetinhas milagrosas aí, Ozempic, Mounjaro, que a gente já sabe que não mostra, não tem muita eficácia, né? Ah, mas eu conheço um monte de gente que emagreceu com isso. Sim, emagreceu enquanto usou, né? Quando acabou o tratamento, 94% das pessoas voltam a engordar e sabe-se que mesmo assim, quando emagrece, perde 13,9%, a média de estudo, né? 13,9% da massa muscular. Ou seja, tudo isso para mim é um radicalismo sem fim e eu sou um defensor, um simpatizante, e já falei aqui 1000 vezes, né? Da dieta mediterrânea, que é a dieta que vem sendo aplicada nos povos que mais demonstram qualidade de vida, que mostram menos doenças crônicas, que mostram mais longevidade, e sempre defendi isso aqui, né? E, como eu disse, agora vejo um movimento muito grande de uma modalidade de uma dieta que eu particularmente não entendo, né? O que eu estudo, o conhecimento que eu tenho até hoje é uma dieta que ela não mostra para mim funcionalidade num nível que a dieta mediterrânea mostra, né? Que é a tal dieta carnívora, que hoje a gente vê um movimento enorme de pessoas aderindo a animal based, né? Dieta carnívora, porque, e eu tenho uma explicação do porquê que as pessoas aderem a essa dieta e se tornam defensoras, assim, quase como uma seita, né? Uma coisa que realmente parece uma seita isso. Por quê? Porque nós chegamos em um momento da nossa saúde intestinal extremamente precário e muito disso, desculpa aqui os profissionais que estão ouvindo isso, mas muito disso por conta de uma categoria, uma profissão chamada nutricionista, né? Por quê? Porque quando a gente começou a entender, a estudar décadas atrás sobre fibras e o quanto poderiam ser benéficas as fibras para o nosso intestino, o que aconteceu? Ali se misturou um pouquinho, se bagunçou esse conhecimento sobre fibra e nutricionistas nos seus consultórios começaram a prescrever muita fibra para os seus pacientes, sem critério nenhum, sem entender que existem o grupo das fibras boas para o intestino e o grupo das fibras ruins para o intestino, né? O que seriam fibras ruins para o intestino? O que mais é utilizado hoje, fibra proveniente do trigo, né? O pão, ele começou a ser visto como uma fonte de fibra. E aí as pessoas começaram a comer pão, macarrão, muita coisa com trigo e outros cereais integrais, né, que não têm qualidade, e começou-se então um movimento de uma disbiose intestinal tão grande, e inclusive muitas pessoas com um tipo de disbiose chamado SIBO, que eu até vou fazer um vídeo semana que vem, o vídeo de sexta-feira que vem aqui vai ser para falar sobre SIBO. E a SIBO é essa condição de barriga inchada, distendida, a pessoa come feijão, a barriga estufa, come brócolis, a barriga estufa, se botar uma cebola, um repolho, a barriga estufa. E o que aconteceu? As pessoas partiram para uma dieta totalmente sem fibra, que é a dieta carnívora, e viram ali a solução dos seus problemas, né? Problemas que elas mesmas geraram por uma alimentação, como eu disse, ruim, e que agora acharam uma solução, que no meu ponto de vista também é uma solução radical, né? Porque o mais correto seria tratar essa microbiota, modificar essa microbiota intestinal, como o que eu venho fazendo nos meus pacientes dentro do meu consultório há anos, né? Então, eu fiz um vídeo falando sobre isso, falando sobre a minha opinião negativa em relação a esse tipo de modalidade nutricional, e esse meu vídeo, então, serviu para um react de um profissional chamado John Marins, um nutricionista, que, como eu disse, chegou até mim esse vídeo e ele fez vários comentários, inclusive foi muito educado, muito provavelmente esse vídeo vai chegar até ele. Então, John, obrigado aqui por todo o carinho, por todo o prestígio aí que você mostrou para o meu trabalho, fiquei realmente envaidecido com isso, tá? Fica aqui
vai ficar gravado esse vídeo aqui, então fica o meu agradecimento a todas as palavras bonitas aí que você usou para elogiar meu conteúdo e, obviamente, com todo respeito, ele discordou de algumas coisas que eu trouxe aqui, tá? Mas ele discordou inteligentemente, tá? Porque deixa eu fazer um adendo aqui nesse vídeo. Sempre que eu falo de dieta carnívora e digo que não concordo com esse tipo de estratégia nutricional, o pessoal da religião, da seita do carnívoro, lista para mim nomes de profissionais que eu deveria ir lá estudar com essas pessoas, assim, que essas pessoas elas detêm um conhecimento absoluto e inquestionável, né? Que são as pessoas que dominam o conhecimento no mundo. Só aquelas pessoas sabem sobre bioquímica, né? Mais ou menos nesse nível assim que eu sou atacado aqui. E, obviamente, com toda humildade, eu vou lá e falo, penso, vou dar uma ouvida, né? Vamos ouvir, porque estão me falando aqui de celebridades, né? De deuses aqui. Vamos ouvir o que essas pessoas vão falar. E o que acontece? Eu tenho uma opinião, e pode ser, eu sei que isso até é errado, mas assim, ó, em tudo na minha vida, quando eu vou escolher um profissional, sei lá, técnico de informática para cuidar da parte de TI da minha clínica, ou mecânico que vai cuidar do meu carro, como eu tenho que escolher alguns critérios, quando eu ouço alguma coisa que, além de não fazer sentido, que eu tenho certeza que está errado, que é uma idiotice, que é uma besteira sem fim, tipo assim, o meu mecânico, se eu levar o meu carro lá que é movido exclusivamente a gasolina, e ele falar para mim, não, mas olha só, eu ouvi dizer que se tu botar querosene, diesel e álcool aqui, ele vai dar um jeito de funcionar igual. Cara, se eu ouvir isso aí, eu não entrego meu carro para essa pessoa, eu vou trocar de mecânico, porque o que eu ouvi foi algo que uma insanidade. Então, quando eu vou buscar conhecimento, né, estudar com esses nomes que as pessoas já citaram aqui para mim como sendo as maiores referências de saúde do mundo, e eu ouço certas atrocidades, cara, eu dou pause, desligo e caio fora, entendeu? Eu nem continuo, né? Já fui buscar pessoas falando que a vitamina B6, que é o piridoxina, piridoxal fosfato, vindo do reino vegetal, é tóxico para as pessoas, que a vitamina B6 ela só tem sentido e tem funcionalidade se vier de um animal. Como já disse aqui no outro vídeo, né? Que a única forma de você absorver a vitamina B9, que é o ácido fólico, vem do rei da carne. Assim, desculpa, mas eu não consigo nem pensar em continuar assistindo alguma coisa de pessoas que falam algo tão sem sentido. E este profissional, John Marins aqui, foi um cara que realmente ele falou muita coisa com sentido aqui, ganhou a minha atenção e eu ouvi do início ao fim um vídeo de 1 hora e pouco que ele fez. E ali eu pensei, pô, legal esse negócio de fazer um react aqui com esse nível de educação, né? Ficou bacana. Eu peguei um fragmento, um trecho de algo que ele falou aí, que daí é a minha vez de não concordar, e John, me dê esse direito de não concordar também com alguma coisa que você falou, e eu achei legal de trazer isso aqui para um vídeo, para falar, para dar uma prova, primeiro, uma prova social do que eu vou falar, e trazer uma explicação que pode complementar algo que para muitas pessoas que estão em um estado de obesidade, talvez seja importante de entender, tá? Então hoje vai ser o react do react aqui, eu vou botar aqui para vocês, para pegar o trechinho que ele separou aqui. Primeiro, ele botou a minha fala e fez o comentário dele sobre a minha fala. Vamos ouvir aqui, ó. Só que, por um erro, uma confusão de tradução, o low carb virou o quê? Baixo carboidrato. Não importa qual seja, se foi carboidrato do bem ou se for o carboidrato do mal. E aí o que aconteceu? Aí as pessoas começaram a fazer dietas tirando os carboidratos. Só que vamos listar aqui para ficar claro, ó. No meio da dieta da pessoa, ela estava comendo pão, ela comia macarrão, ela comia, por exemplo, lentilha, ela comia batata doce, biscoito e ela comia mandioca. O que acontece? Essa pessoa que tem isso aqui na sua alimentação, essa pessoa consegue ter saúde? De forma nenhuma. Por quê? Porque ela come biscoito, ela come macarrão e ela come pão. E aí quando começou
A dieta low carb mal interpretada, né? Porque eu já entendi, ó, o que essa pessoa tem que tirar da sua vida para fazer uma dieta low carb? Ela tem que tirar o pão, a massa e o biscoito. Só que como ela estava achando que carb era tirar o carboidrato e ela não entende que existem 2 tipos de carboidrato, ela tirou tudo isso daqui da vida dela. E o que aconteceu? Os exames melhoraram muito. Glicose caiu, insulina caiu, gama GT caiu, hemoglobina glicada caiu, tudo caiu. Aí o que parece? Olha, então, já que a dieta low carb é tirar... Vamos colocar aqui a coisa em contexto, né? O que ele está falando aqui é verdade, mas o que acontece? Para quem que ele está falando aqui? Vamos supor que é desse mesmo exemplo que ele acabou de dar aqui, né? Pão, massa, lentilha, tará. Uma pessoa que, de repente, ela é uma pessoa que está inflamada, uma pessoa normal, pessoa sedentária e tudo mais, mas ela não tem um estado clínico tão grave assim, né? Ela não tem um estado de obesidade, de repente ela tem aquela barriguinha de chope lá, ou ela não está numa diabetes ainda, nem numa pré-diabetes. Ela é simplesmente uma pessoa que se alimenta mal, mas ela não tem grandes problemas de saúde, mas ela quer melhorar a saúde dela. Se ela cortar lá o pão, o macarrão e o biscoito e ficar só com o resto, claro que essa pessoa vai melhorar e vai dar tudo certo. Agora, você pega uma pessoa extremamente inflamada, com diabetes tipo 2, já arrebentando, com seus rins que já não estão funcionando e tudo mais, dependendo do contexto, a gente vai ter que tirar tudo, porque qualquer coisa que faça subir a glicemia de maneira exagerada seria um problema. E tem outra coisa também, pessoal, eu cheguei a comentar isso. Por exemplo, ele colocou aqui na lista dele mandioca. E tem acha que farinha de mandioca é mandioca. Farinha de mandioca não é mandioca. Farinha de mandioca é farinha de mandioca. Repetindo aqui um montão, mas é verdade. Então, às vezes a pessoa ela não sabe o que ela tá falando. Ela escuta uma coisa e pensa em outra. Eu posso comer fruta. O que ela faz? Ela faz uma vitamina. Joga lá leite, ou às vezes faz pior, joga leite vegetal. Bom, aqui então, o que o John trouxe, né? Ele trouxe um comentário dizendo o seguinte, que se a pessoa ela tá um pouquinho fora do estado de saúde dela, ela pode continuar uma dieta comendo carboidratos complexos, mas existe um nível, que ele falou aqui, extremamente inflamada, né? Um paciente muito inflamado, e que nesse nível ela teria que tirar todo o carboidrato da sua dieta. Que aí então, penso eu, que ele está se referindo seria dieta cetogênica, dieta carnívora, né? Como está sendo essa discussão aí. Bom, aí o que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá. A parte legal de eu ter um canal no YouTube e trazer para vocês um pouco de informação é que eu faço uma mescla aqui do seguinte, do que eu leio, artigo, e confesso que 70% a 80% do meu canal no YouTube não é baseado em artigo, é baseado em bioquímica, é o que a gente busca no livro de bioquímica, né? Principalmente o Lerner, que é um livro que é a base da bioquímica, então eu trago a bioquímica do corpo, que aí independe de artigo ou não, é como o corpo funciona. E claro, alguma coisa aqui eu trago com artigo científico, tá? Mas tem um detalhe legal. Como eu sou médico e atendo todos os dias no meu consultório, eu atendo pessoas, que é justamente para quem a gente serve, né? Médicos servem para seres humanos, nutricionistas também. E essas pessoas, elas são pessoas que eu treino as minhas teorias. Começa com uma teoria, eu aplico no paciente, não estou dizendo que eu uso o paciente de cobaia, né? Mas eu acho que é importante, todo profissional ele vai treinar o que ele aprendeu com o seu paciente para ver se aquilo ali faz sentido. E eu treino todos os dias isso há muitos anos, sei lá, mais de 10 anos, 17 anos, 16 anos, treinando isso no consultório. E o que acontece? Você tem que ser muito burro em qualquer área da tua vida, né? Médico, engenheiro, tem que ser muito burro para descobrir que algo não funciona e insistir no erro. Você tem que ser muito ingênuo, então, para não usar a palavra burro, né? Se bem que isso não é muito algo que eu posso afirmar, porque a gente vê isso na medicina, a gente vê, sim, profissionais que passam 20, 30, 40 anos insistindo no erro. Eu vejo isso, né? Por exemplo, eu vejo isso dentro da cardiologia, né? Onde cardiologistas recebem um paciente com colesterol elevado e já tascam uma estatina para baixar o colesterol sem investigar o paciente, sem ver se o paciente tem algum ateroma, tem espessamento da camada íntima arterial. Todo o paciente recebe estatina. A gente sabe que isso é um erro, né? Então, ok, esse tipo de erro acontece. Outro exemplo, ginecologistas que recebem uma menina que simplesmente não quer engravidar e a primeira coisa que dão é uma pílula anticoncepcional com tudo que já se sabe que são efeitos colaterais, todos os riscos do uso de uma pílula. Sim, a gente sabe que na medicina existem profissionais que insistem no erro. Mas vamos lá, eu não me considero, não me enquadro muito nesse médico que pega pacientes diabéticos com síndrome metabólica e obesos e fica insistindo num modelo de tratamento que não funciona.
porque também eu não teria paciente mais se não funcionasse o que eu aplico dentro do meu consultório, tá? Então, eu vou trazer de exemplo, porque assim, eu nunca na minha história aqui de rede social, eu nunca trouxe pacientes, eu não exponho os meus pacientes, eu não faço foto de antes e depois. Então eu vou expor aqui hoje uma pessoa para servir de prova social, que é o Rodrigo, que não é meu paciente. O Rodrigo é um amigo meu, amigão meu de adolescência, tá? Na época que eu e o Rodrigo trabalhávamos na noite, nós éramos DJs aqui na cidade de Porto Alegre. Tem até uma fotinho aqui, eu e o Rodrigo, ó. O Rodrigo já era uma pessoa, dá para ver na foto, de sobrepeso, né? Tinha um pouquinho de sobrepeso. E ele foi morar nos Estados Unidos e ele ficou no Texas morando por 12 anos. E o Rodrigo, quando voltou do Texas, ele voltou assim, ó. Tá aqui ele, ó. Esse é o Rodrigo. Então, assim, eu tô trazendo essa foto porque o John, o que ele trouxe ali? Ele falou que quando o paciente está extremamente inflamado e doente, a gente precisa de uma estratégia radical, tá? Que seria então tirar todo o carboidrato. Eu não consigo imaginar alguém mais doente, mais diabético que o Rodrigo, né? Olha essa foto. Você conhece alguém que possa estar pior do que o Rodrigo? E o Rodrigo, ele me procurou, quando ele voltou, ele ficou um tempão morando em São Paulo ainda, onde ele mora até hoje. Ele me procurou no dia 1º de dezembro de 2017, tá? Me procurou assim, com esse peso. E ele estava desesperado. Por quê? Porque ele disse que procurou um médico que falou para ele que a única coisa que ele poderia fazer para melhorar a condição de saúde dele era uma cirurgia bariátrica. E como eu comecei aqui no vídeo, eu disse, eu não acredito nesse tipo de radicalismo, né? Porque a gente sabe, já fiz vídeo aqui, já falei sobre cirurgia bariátrica, discordo completamente. Então eu propus para ele, falei, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar como amigo. Então o Rodrigo não me pagou consulta, tá? Portanto, ele não é um paciente meu, por isso que eu estou expondo ele aqui, tá? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a desinflamar. E aí eu prescrevi para ele alguns suplementos ali, dei um ômega 3, dei algumas coisas voltadas para o diabetes, berberina, magnésio e tal. E eu falei para ele, cara, eu não sou nutricionista, então eu não vou te dar uma dieta, eu vou te dar algumas orientações nutricionais. Veja bem, eu não dei nenhuma dieta para ele. Eu só falei assim, ó, café da manhã, você vai comer frutas e vai comer uma granola. Lanche da manhã, almoço, eu dei dicas e sugestões para ele, tá? E o que aconteceu? Um ano depois, exatamente um ano, dezembro de 2018, o Rodrigo estava assim, tá? Então, tá aí, olha só, ele foi de um peso a gente chama de obesidade mórbida, até se transformar em uma pessoa extremamente saudável. Na primeira foto, o Rodrigo tinha indicadores de saúde nenhum, né? Indicadores de doença assustadores, tá? Todos os marcadores de inflamação dele estavam elevados, absolutamente todos, diabético, doente, polisculhambado, e ele se submeteu a uma dieta mediterrânea e chegou nisso que vocês viram aí, né? Nesse estado de saúde resgatado, sem usar injeçãozinha, sem fazer nada que não fosse uma dieta saudável, tá? Agora, onde é que está a diferença aí? Onde é que está o pulo do gato? Que talvez seja algo aí que o John não comentou, né? Porque eu entendo o que o John falou. Ele falou assim, quando o cara está muito diabético, você tem que tirar todo o carboidrato. Tá certo que ele falou, mas tem um detalhe. Não precisa, se você entender um processo bioquímico que acontece dentro da célula, que a gente chama de mobilização das GLUTs, tá? Já dei uma aula aqui sobre isso. O que acontece com as GLUTs? As GLUTs são carreadoras, assim, carreadoras não, elas são proteínas que permitem a entrada da glicose na célula sem que você precise utilizar insulina para isso. E como é que você faz? Qual é a estratégia? Qual é o detalhe que faz com que você consiga controlar a glicose de um paciente obeso e diabético sem precisar tirar todo o carboidrato dele? A gente usa aqui uma estratégia nova, algo que chegou aí, ó, publicado recentemente, que ninguém nunca ouviu falar. Vou trazer em primeira mão aqui para você algo que ninguém nunca ouviu falar, um remédio milagroso contra a obesidade.
exercício físico. Você já ouviu falar disso? É óbvio que já, né? Quando você faz atividade física, você controla os teus níveis de glicose e de insulina sem precisar do excesso de insulina, que é uma característica da resistência insulínica, que por sua vez é uma característica da síndrome metabólica. E foi o que o Rodrigo fez. Deixei bem claro para ele. Falei, Rodrigo, eu preciso que você faça 1 hora de atividade física todos os dias. Faça o que quiser, faz de tudo. Uma aula de boxe, natação, vai caminhar, bicicleta. E como eu falei para ele fazer um pouco de tudo, o que aconteceu? Hoje, o Rodrigo, ele é um triatleta, ele é um Ironman. O Rodrigo, ele pedala, ele nada e ele corre longas distâncias, ele compete no triatlon, né? Então ele foi de uma obesidade onde ele não conseguia amarrar o sapato a hoje um atleta de ponta que compete, que termina, conclui todas as provas que eu particularmente, eu não consigo fazer o que ele faz, tá? Então eu trouxe aqui hoje esse exemplo do Rodrigo, tá? Porque além de amigo, além de um colega de profissão no passado, né? Tocávamos juntos. O Rodrigo hoje ele se tornou, o que ele é na minha vida? Eu sou fã dele, fã incondicional de como ele mudou a vida dele. Ele não arrumou desculpa, ele não foi buscar um médico para emagrecer ele quis emagrecer, ele não quis que alguém o emagrecesse. Ele fez todo o trajeto sozinho, ele só queria a orientação, que foi o que eu fiz na vida dele. Eu fui o orientador dele, dei para ele algumas dicas, ele aplicou na vida dele e conseguiu esse resultado de sucesso, como eu disse, sem fazer radicalismo nenhum, fazendo o que eu considero a estratégia mais saudável que uma pessoa pode adotar na sua vida. Então, fica aí a dica de hoje, o recado, usando o Rodrigo como exemplo. Vamos botar aqui um depoimento do Rodrigo, até para não me desmentir, né? Não parecer que eu peguei algumas fotos na internet de alguém que eu não conheço. Então tá aí o Rodrigo como prova social e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. John, espero que você tenha gostado aí desse entrosamento que acabou rolando entre nós à distância por conta desse canal do YouTube. Espero que você de casa também tenha conseguido entender um pouquinho do recado do vídeo de hoje. Rodrigo. Fala, Samuca. Muito obrigado pela oportunidade de estar trazendo aqui meu depoimento pessoal e tentar ajudar, né, todos os seguidores do teu canal a tentarem seguir por um caminho de saúde. Eu acho que, como o Samuel comentou no vídeo, eu passei por uma grande parte da minha vida nunca levando a sério as escolhas alimentares que eu estava fazendo, completamente inconsistentes, e isso ao longo dos anos acabou comprometendo, né, seriamente. Várias partes da minha vida foram impactadas pelas escolhas ruins que eu fiz nessa parte de alimentação. Então, é uma longa história, mas eu vou tentar resumir para vocês os pontos principais, porque eu acho que é extremamente relevante. Eu cheguei a pesar 168 quilos, conheci o fundo do poço da minha saúde, literalmente, né? Tava com a saúde destruída. Eu tinha vergonha de fazer exames porque os médicos iam ficar muito impactados na hora que eles começassem a ver os índices, né? Então, e tudo por causa que eu nunca dei prioridade, né? Nunca priorizei essa parte da minha saúde, era comida errada, eu deixei a vida social me levar. Então, por não ter o menor conhecimento, né, sobre alimentação, o que eu estava comendo, e do nada, quando eu comecei a ver que eu estava sofrendo os impactos, né, dessas escolhas ruins ao longo dos anos, eu procurei um médico, né, um cardiologista, e com 168 quilos, a única coisa que ele me falou vamos fazer uma cirurgia bariátrica. Essa é a solução para que tu possa evitar, né? Você é uma bomba relógio, então com 168 quilos, exames totalmente alterados, a solução mais rápida é uma bariátrica.
E foi quando eu procurei a ajuda desse meu amigaço, irmão, né, de muitos anos. E por preocupação, eu acabei procurando ele e obviamente me acolheu, né, me passou muitas orientações e principalmente a de não fazer a bariátrica. Então, a primeira coisa que ele falou é, por mais que seja meio clichê, exercício físico todos os dias. Eliminar qualquer tipo de comida que seja inflamatório para o nosso corpo. E não é de segunda a sexta, né, Samuel? É bom a gente mencionar isso, né? Não pode ser 5 dias na semana, porque eu tenho que, sábado e domingo, eu posso liberar. Eu acho que a mudança, o hábito, ele tem que ser 7 dias na semana, né? 24 horas no dia. É você, de fato, mudar os hábitos, é você entender o impacto que o alimento que você está ingerindo está causando no seu corpo. Então, dentro de... Eu assumi, eu conversei com o Samuel e resolvi mudar e o impacto foi absurdo. Em 12 meses eu perdi quase 50% do peso que eu tinha. Eu fui para 70 quilos. Eu cheguei a pesar 70 quilos antes de começar, de fato, a pegar pesado em exercícios, né, para poder criar uma massa muscular. Eu cheguei a 70 quilos, meu corpo mudou completamente. Hoje eu tenho uma qualidade de vida completamente oposta do que eu tinha. O meu corpo, Samuel teve acesso aos exames recentes que eu fiz, e meu corpo é completamente outro. Eu consigo me dedicar de uma forma muito melhor, não só no meu trabalho, mas também na minha vida pessoal, para meus filhos, para minha família. E eu me sinto bem como eu nunca me sentia antes. Eu acho que eu nunca me senti da maneira que eu me sinto hoje. E eu tô com 45 anos. Acho que esse é meu depoimento. Eu espero de verdade que eu possa contribuir, né, com essa minha história de superação para todos vocês. E para que de alguma forma vocês consigam ter força para mudar de vida. Obrigado, eu agradeço muito e boa sorte para todos vocês.